Olá, tudo bem? Beleza? Como é que você tá? Professor Caldeira mais uma vez, e nessa oportunidade nós vamos fazer uma análise rápida, direta ao ponto, com relação ao concurso da GCM de Caldas Novas, Goiás. Um grande abraço a todos vocês de Caldas Novas e você que está nos acompanhando de qualquer outro lugar do Brasil, mas que tem interesse nesse concurso. Nessa análise nós traremos algumas estratégias de estudos com relação à preparação para o concurso, e não somente informações que estão no edital. O que está no edital, obviamente, você como concurseiro tem a obrigação de ler, conhecer ali, por exemplo, data de inscrição, data da prova, né? Vai ser no dia 8/6/2025. Com relação às matérias, você tem que saber quais são as matérias, se tem limite de acerto ou não, qual é a quantidade de pontos que valem cada questão. Essas informações são informações básicas que nós passaremos rapidamente, mas o nosso objetivo, além de apresentá-las a você, é também trazer muitas estratégias, muitas técnicas, muitos macetes e dicas que com certeza farão diferença na sua preparação. Tudo certo? Bora lá então. Vocês já sabem que no Caveiras Dicas não tem enrolação e menos de um minuto já está aí na tela para você o edital. Esse aí é o edital da GCM de Caldas Novas, o tão aguardado edital. Caldas Novas é uma cidade extraordinária. Se você não conhece, eu sugiro que você digite aí no Google, aí, numa qualquer fonte aberta, e pesquise um pouco sobre a cidade. A cidade das Águas Termais fica pertinho aqui de Goiânia, de onde nós estamos gravando esse vídeo nesse momento. Você vai gostar demais da conta. Está na região centralizada em Goiás e também no Brasil. Eu costumo dizer que o coração do Brasil pulsa em Caldas Novas, em razão do quão maravilhoso é aquele lugar. Mas vamos lá. Tá aí na tela. O edital é para a Guarda Municipal, não tem outro cargo junto com junto com a Guarda nesse momento. A gente vê em muitas prefeituras um edital que traz informações no mesmo edital para a Guarda, às vezes para vários outros cargos. Esse é um edital exclusivo para a Guarda Municipal, conforme você pode perceber aqui onde eu vou marcar agora, tá vendo? Quadro, ó, da Guarda Municipal de Caldas Novas, está aí marcado para você. Professor, o concurso vai ficar sob a responsabilidade de qual banca? Como já divulgado aqui pelo Caveiras Negras, vai ser responsabilidade do Instituto Nacional de Educação, Pesquisa, Instrução e Segurança Pública, o famoso INEP, que já organizou outras provas de guarda municipal aqui no estado de Goiás, como, por exemplo, a guarda da cidade de Palestina, que aí, inclusive, o Caveiras Negras teve um grande número de alunos aprovados. Grande abraço a todos os nossos alunos aprovados na GCM Palestina. Beleza. Findo isso, é importante você entender as fases do concurso. A gente vai ter aqui uma primeira etapa, que é a prova objetiva, pela qual você está se preparando. Nossos alunos, inclusive, estão se preparando a todo vapor para lá. Se você for nosso aluno algum dia também, serão muito bem-vindos. Temos também, como fase do concurso, a figura da avaliação médica, tá? E perícia, inclusive, para os candidatos portadores de deficiência. A gente tem aptidão física, né? E essa aptidão física vai ser medida por meio do TAF, teste de aptidão física. Teremos também a quarta etapa do concurso, que é a avaliação psicológica. Teremos a investigação social como quinta etapa. E, por último, e não menos importante, a sexta etapa do concurso, que vai ser o curso de formação profissional. Importante lembrar que nós temos apenas uma fase, que é classificatória e eliminatória. Isso significa o quê? Que a classificação do concurso vai girar em torno dessa primeira fase. Então você vai lá e faz a prova. Ah, professor, eu fui lá e tirei 90 pontos na prova, né? Ou acertei 90% da prova. A minha nota foi essa, beleza. Para você cair daquela posição, apenas, é claro, se você reprovar em alguma das etapas. Por quê? Porque o TAF, conforme você pode ver, eu vou mostrar agora na tela para você, ó. O TAF, ele é eliminatório. A avaliação médica é eliminatória, tá vendo? A avaliação psicológica, todo o restante é eliminatório. Então, se você se dedicar bem e tirar uma boa nota na prova objetiva, se você ficar dentro das vagas na prova objetiva, significa que você vai continuar dentro das vagas até o final. Você não vai cair de posição, entendeu? Tem outros concursos que é um pouco diferente, que você tem o teste físico, às vezes, como classificatório. Então, às vezes você está dentro das vagas, porém, vem outro candidato que tem um desempenho melhor no TAF, aí aquele candidato, às vezes, sobe um pouquinho, às vezes você tem um risco de sair das vagas. Não é o caso de Caldas Novas. E, inclusive, também não tem redação, que é uma outra fase, na maioria das vezes, também classificatória. Então, você não vai ter redação nesse concurso. Para quem tem um certo trauma aí com a redação, fique tranquilo. Evoluindo um pouco mais aqui no nosso raciocínio, a gente tem muitas estratégias para você com relação à preparação, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Qual é a melhor forma de se preparar, quais são as matérias que você deve mais focar. Fique comigo até o final do vídeo que você vai conseguir compreender tudo isso, tá bom? E tudo, é claro, de forma 100% grátis. Vamos lá. Continuando aqui na nossa análise, aqui o quadro 7 é importante você entender onde você vai encontrar cada informação. Essa parte que é a parte que eu mais gosto no edital. Quando eu vejo aqui a parte do cronograma, você vai ter uma noção do cronograma, data das fases, data de inscrição, data da prova, conteúdo programático vai estar lá no anexo 3. A gente vai passar lá daqui a pouco para você dar uma olhada também. Os requisitos e tudo mais vai estar aqui no anexo 2. Depois, formulário de atendimento para pessoas lactantes, no caso as mulheres aqui que estão amamentando, laudo médico, enfim. Isso aqui é basicamente um índice, um mapa para você ter uma noção de onde encontrar cada situação dentro do edital, né? Depois a gente tem aqui agora
a figura das etapas, já bem definido para que você possa entender, e os requisitos, tá bom? O concurso ele é de nível médio ou nível técnico que já seja integrado com o ensino médio, CNH na categoria A, B, aqui eu já chamo a sua atenção, muita gente pergunta pra gente, professor, sobretudo pro professor Natanael, né? Professor, eu quero entrar na PM, na Guarda Municipal e tudo mais, eu não tenho ainda CNH na categoria B, ou eu não tenho nada de CNH, eu tenho 17 anos, ainda não tenho idade para tirar CNH. Não se preocupe, o concurso tem as fases, essas fases que vai demorar no mínimo 6, 7 meses ou mais, dá para você completar os seus 18 anos, ou se você já for maior, já montar o seu processo agora, essa CNH vai ser exigida na data que você for tomar posse. Então não precisa se preocupar com relação com isso neste momento, beleza? Tudo certo então? Professor, tá tudo certo. Então, até para quem não tem CNH ainda dá tempo de tirar. Aqui nós temos, claro, uma noção da quantidade de vagas ofertadas, tá? Serão ofertadas aí 14 vagas de imediato, aí, a princípio em ampla concorrência, e uma vaga para pessoa com deficiência. Então, de início, tá? Vai ter a convocação de 14 guardas, né, os aprovados aí, no caso no concurso, de início, no concurso, as primeiras convocações serão para esses 14, na ampla concorrência, e vai chamar uma pessoa com deficiência, total 15, beleza? E aí depois a gente tem 45 vagas para a figura de cadastro de reserva, tá bom? E aí, para o cadastro de reserva, né, reserva técnica, dessas 45, 42 para ampla e 3 para candidato com deficiência. Professor, eu não fiquei entre os 14 primeiros do concurso. Eu vou ser chamado? Você vai ser chamado. Tem a figura do cadastro de reserva aqui, ó. São 45 vagas no cadastro de reserva. Então não precisa se preocupar com relação a isso. Se você for um candidato bom de conta, não precisa ser bom de conta, é só você somar quantas vagas tem no concurso. Você vai colocar os 45 mais 15 de imediato. Ah, professor, já entendi. Então significa que eu já estou vendo que o concurso tem vaga para danar 60 vagas no total. Sim, 60 vagas no total, tá vendo só? Então não tem dificuldade aqui, beleza? Tudo bem, professor. Então, ó, deixa eu até colocar os 60 aqui para vocês, ó. Total do concurso, 60 vagas. Só lembrando que não vai ser a convocação dos 60 de uma vez. Primeiro vai chamar 15, depois chama 45. Continuando, aqui os requisitos básicos para o concurso, já até falei um pouco sobre eles, né? Ensino médio completo e tudo mais. Você pode perceber que aqui você não vai ter aquela surpresa do fator. Ah, professor, mas vai ter a redação do concurso? Não vai ter redação, pode ficar em paz também com relação a isso aí. A gente vai descer um pouquinho agora lá já para o quadro da quantidade de questões e, inclusive, qual é o cenário dessas questões, quanto vale cada uma. É muito importante, tem até uma técnica que a gente utiliza aqui no Caveiras Negras, que a gente chama de técnica dos pontos. Às vezes quem passa no concurso, nem quem estuda mais, é quem estuda com a técnica dos pontos. E a técnica dos pontos é nada mais, nada menos que você conhecer qual é a pontuação que você precisa tirar em cada matéria, em cada área de conhecimento, e depois, quais são as matérias que têm mais valor. Por isso que a gente chama de técnica dos pontos, que é você analisar a pontuação. Você vai ter, ó, língua portuguesa, você vai ter conhecimentos gerais, da atualidade e da cidade de Caldas Novas, tá? Com 5 questões, português são 10 questões. Você tem noções de informática, 5 questões, você tem legislação e específicos do cargo, que são 20 questões. Professor, cada questão vale quanto? Cada questão vale 2,5. Isso aqui, tá? É unânime. Em todas as matérias do edital, vale, qualquer uma questão cair lá, vale 2,5. A diferença é a quantidade de questões. Por exemplo, em português, você tem 10 questões, cada uma vale 2,5. O total, ó, 25 pontos. Conhecimentos gerais e atualidade da cidade de Caldas Novas, 2,5 cada uma, mas são 5 questões, total 12,5. Noções de informática, 12,5. Agora, dê uma olhada aqui embaixo. Essa parte de conhecimentos específicos são 20 questões, cada um vale 2,5. Não precisa ser boa de conta para saber que é só você multiplicar por 2 que vai dar 50. Total 50 pontos. Agora, veja só, a prova ela tem um total de 40 questões. Dessas 40, a metade é dessas matérias aqui, ó, de conhecimentos específicos. Isso significa que, utilizando a técnica dos pontos, você já sabe onde deve ser dedicado a maior parte do seu tempo, onde você deve se preocupar mais e estudar mais. É a parte de conhecimentos específicos, beleza? Porque vale 50% da prova. Às vezes você se dedica muito em português e esquece de se dedicar nas matérias da área do direito, que é o direito penal, o direito administrativo, o direito constitucional de direitos humanos e a parte de legislação, beleza? Professor, tudo certo, então eu vou estudar só as matérias da área do direito. Aí é que tá, mais uma estratégia para você. Além das técnicas de pontos, você tem que analisar a pontuação mínima. Isto é, se você arrebenta ali na parte do direito, mas se você não acerta o mínimo de questões e não atinge a pontuação mínima em outra matéria, conforme está previsto no edital, você acaba perdendo a sua vaga no concurso. E aí a gente chama muito a sua atenção com relação a isso. Veja bem, dos 25 pontos máximos que você pode tirar aqui em português, no mínimo, tá? Você tem que bater 15 pontos aqui. Na parte de atualidade, você tem que ter no mínimo 7,5. Na parte de noções de informática, da mesma forma. Isso significa que você não pode zerar. E não somente isso, não tem que acertar somente uma questão.
Se você fizer um cálculo básico comigo aqui, o professor Natanael até calculou, inclusive, é 60% de cada área de conhecimento. Professor, então, significa que dos 25 pontos que eu posso tirar, porque eu posso atingir no máximo 25 pontos em língua portuguesa, eu tenho que tirar pelo menos 15 pontos desses 25. Sim, você pode perder apenas 10 pontos em língua portuguesa. Você pode até ser o primeiro lugar do concurso, mas se você não tirar 7,5, por exemplo, nas questões de informática, você está fora. Entendeu a ideia? Professor, eu entendi que aqui nesse caso serão 3 questões de informática para você bater esse 7,5. Então você tem 5 questões de informática, você tem que acertar 3. Tá bom? Porque cada um vale 2,5. Então 2,5 mais 2,5 mais 2,5 que vai dar 7,5. Então das 5 questões de informática, tem que acertar no mínimo 3. Ah, professor, das 5 questões de conhecimentos gerais, tem que acertar no mínimo 3. Porque senão você não vai bater a pontuação mínima que é exigido. Da mesma forma nas matérias da área do direito. Se você não bater 30 pontos do total de 50, você está fora. E é claro, analisar ainda a classificação geral. Beleza, professor, essa parte eu já entendi. Talvez essa parte era um dos pontos mais importantes dentro da análise do edital. Agora, se você me pergunta assim, e uma estratégia para estudar, professor, para o concurso? A prova vai ser no dia 8/6 de 2025. Inclusive, um final de semana antes da prova da PM do Tocantins. Dá, inclusive, para você fazer os 2 concursos. Só que, é claro, você tem que focar num, né? Ou foca em Caldas Novas, ou foca no Tocantins. Ou, a depender da situação, se você tiver muito tempo disponível, você, quem sabe, obviamente, dos seus objetivos, pode ser que você se prepare por 2, apesar de ser um pouco arriscado. Mas se você falar assim, não vou conseguir estudar todos os temas do edital, eu tenho que focar? Tem que focar nos temas mais importantes. Aqui no Caveiras Negras, por exemplo, você não vai precisar se preocupar com isso. A todos os nossos alunos que já estavam estudando com a gente antes para GCM Caldas Novas, não precisa fazer aquisição de nenhum outro curso e nem mesmo do nosso preparatório, tá bom? A gente está atualizando o curso para você sem nenhum curso adicional, pode ficar em paz. Eu estou fazendo essa análise aqui poucos minutos depois da publicação do edital e o professor Natanael, o Matheus, Cauã, a Carmen, já está todo mundo trabalhando aqui na atualização dos materiais, modificando os módulos e tudo mais para você. Então você que já é nosso aluno, não precisa se preocupar. Agora, quem não é nosso aluno, seja bem-vindo ao Caveiras Negras e não se preocupe. Aqui a gente já seleciona os principais tópicos para você. Se você quiser já começar a estudar hoje, já tem aula gravada à sua disposição e o que está faltando a gente já está providenciando, já fazendo contato com os professores. Hoje mesmo os professores já começam a gravar aqui no período da tarde, período da noite, madrugada fora, atualizando tudo para você. E detalhe, já focando nos principais tópicos do edital. Professor, tudo bem, mas se eu não for estudar com o senhor, qual é a dica? A dica é você adquirir um curso de reta final que seja específico para Caldas Novas. Não vai ficar brincando, por exemplo, de estudar num curso da Polícia Civil, Polícia Militar, para concurso de GCM. Cada prova tem uma pegada. E a pegada certa vai fazer com que você tenha um bom desempenho lá na hora da prova. Como eu sempre digo aos alunos, é cada macaco no seu galho, tá bom? Se você fica pulando de galho em galho ali, sem ter um foco específico e sem um material específico, você acaba comprometendo a sua aprovação. Tá, professor, mas na pior das hipóteses, vamos imaginar que eu não tenha nada disso aí. Eu vou te ensinar a fazer agora gratuitamente, tá? Aquilo que a gente ensina os nossos alunos lá de cá. Ou melhor, a gente já faz pelos nossos alunos. Você já sabe quais são as matérias que virão, já sabe a quantidade de questões que virão em cada uma delas. Agora, nós vamos identificar quais são os temas. Os temas que tem dentro de cada disciplina. Aquela parte do TAF e tudo mais, eu vou pular aqui, isso aqui depois você consegue ler tranquilamente, tá? Ou a gente faz uma live com bastante calma depois só para falar da situação do TAF, beleza? Bora lá, vamos descer um pouco mais, a gente vai lá na parte do conteúdo programático, em um dos anexos, que vai falar pra gente do conteúdo programático, que eu vou mostrar a você como deve ser feito e principalmente qual é a melhor estratégia a ser feita agora nessa figura da reta final, beleza? Não, cadê o professor Caldeira? Não baixou aqui? Só um minutinho que vai dar certo mesmo em tempo real. Eu vou organizar aqui pra gente o conteúdo programático, pode ficar tranquilo. E não sair do vídeo, o que é muito importante também, tá? Beleza? Ótimo. Agora sim, vou mostrar para você. Espelhei na tela aí para você. Isso aí é o conteúdo programático. Nesse conteúdo programático, você tem o quê, professor? Você tem a matéria, que você já sabe, inclusive, quantas questões vai vir de cada matéria, né? Eu mostrei agora há pouco. Você já tem a matéria e você já tem os temas que você deve estudar dentro de cada matéria dessa. Qual é a melhor estratégia a ser feita? A melhor estratégia é você fazer o seguinte. Você tem aqui língua portuguesa. Tá vendo só? Aqui. Ó, língua portuguesa. Professor, o que eu devo fazer? Você tem que pegar aqui língua portuguesa. Você já sabe que são 10 questões de língua portuguesa. Cada questão vale 2,5. Beleza. Se eu sei que já são 10 questões e que cada questão vale 2,5, eu tenho agora que identificar quais são os temas que têm maior probabilidade de cair na minha prova. Aí você vai estudando eles. Eu vou marcar alguns aqui aleatoriamente, tá bom?
Claro que isso aqui não tem nada a ver com a realidade da banca, é só para você ter um exemplo. De repente, você vai estudar aqui, ó, morfologia, vai estudar aqui a parte de leitura, compreensão e interpretação de texto, vai estudar um pouco aqui a parte de concordância verbal e nominal, digamos que classe de palavras. Não, selecionei 4 temas, professor, para estudar. Pronto, estuda esses 4 temas. Vem para a parte de conhecimentos gerais, vai fazendo a mesma coisa e vai descendo. Quando você chegar na parte de conhecimento específico, você tem aqui noções de direito constitucional e direitos humanos, noções de direito administrativo e você tem ainda por cima, ó, direito penal e legislação. Você pode ver que são 4 matérias. Dentro dessas 4 matérias, você vai ter um total de quantas questões, professor? 20 questões, em que cada questão dessa vale o quê, professor? Você já sabe que já vale lá os seus 2 meses. Já vai dar 50 pontos aqui. E aí o que acontece? Você tem que identificar também quais são os temas com maior probabilidade de vir na sua prova. E aí você vai me perguntar, professor, mas como é que eu faço isso? A minha dica é você selecionar questões daquela banca nesse tipo de matéria. Aí você vai ver o tipo de questão que está sendo cobrada. Professor, mas isso funciona? Funciona, e é isso que a gente faz aqui no Caveiras Negras antes de selecionar os assuntos para ministrar, para gravar as aulas, para preparar o material em PDF aos nossos alunos. Isso funciona demais, porque muitas vezes você não vai conseguir estudar todo o conteúdo dentro daquele período. É por esse motivo que aqui no nosso curso, eu vou tentar inclusive espelhar aqui na tela para você, no nosso curso não é aquele curso abarrotado de videoaula, que é aquela quantidade infinita de videoaula. Pelo contrário, o nosso curso, ele é um curso direto ao ponto. Assim que o edital foi publicado, nós já começamos a mexer no curso, na estrutura do curso, preparando e separando só o que é mais importante para o aluno. Aqui o aluno estuda só o que vai cair, beleza? Só o que vai cair já está aqui na tela. Até mesmo a primeira aula do simulado, que ainda não está pronto, mas já estamos trabalhando nele também, vai ser um simulado bônus, teremos mais de um simulado bônus, teremos simulados no presencial, muita revisão no presencial também, mas no online já está pronto aqui o curso. Agora a gente só vai alimentando conforme os temas mais cobrados dentro do edital. Já está pronto. Professor, quem estava estudando com vocês antes, precisa adquirir o curso de novo? Não precisa, já está tudo ok lá. E esses sabem muito bem da nossa dedicação e do nosso compromisso com relação ao aluno. Beleza? Nós vamos ficando por aqui. Um último e mais importante aviso a você que está aí do outro lado. Você já viu que o mais valioso na sua prova são as matérias da área do direito. Direito constitucional, direito humano, direito administrativo, direito penal e a parte da legislação. Qual é a minha dica para você? Adquira um vadimeco da GCM Caldas Novas. Professor, tem que ser o de vocês? Não, pode ser qualquer vadimeco disponível no mercado, desde que seja específico para a GCM Caldas Novas, beleza? Por que disso, professor? Porque a maioria dessas questões, a banca INEP é uma banca que gosta muito da letra da lei. Então, a maioria das questões da GCM Caldas Novas, das matérias de direito penal, direito constitucional, legislação, estão inseridas dentro da Constituição Federal, dentro do Código Penal e dentro das mais variadas legislações, ou seja, o vadimeco. Faça aquisição de algum vadimeco que seja específico e pós-edital, importante ser atualizado para a GCM Caldas e vai ser sucesso demais. Você vai acompanhar as videoaulas ou material em PDF com o vadimeco ali rabiscando, vai trabalhar, leva o vadimeco, vai rabiscando, volta do trabalho, se tiver tempo, vai rabiscando de novo que é sucesso, tá bom? Vou ficando por aqui, beijo para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço e até a nossa próxima e esperada oportunidade. Valeu!